Agora, nossos principais clientes, e aí que deve ficar o foco das nossas preocupações, as nossas exportações, nosso maior cliente é a China, com quase 70 bilhões de dólares nesse período, 27,5% das nossas exportações. Os Estados Unidos com 27,9 bilhões, 11%. Argentina com 11 bilhões, a Holanda com 8 e depois os outros 7 ou 8 fornecedores, né, compradores, com médias entre 6 e 5 bilhões de dólares. Agora, o que chama atenção é que os 5 principais clientes, eles concentram 50% das nossas exportações praticamente. E a China sozinha é 27,5%. Quando eu olho para de quem nós compramos, nós vamos perceber que aqui nós estamos no meio de duas placas tectônicas. Nós estamos sobre a placa tectônica dos Estados Unidos e sobre a placa tectônica da China, né? E que essas duas placas estão, a relação entre elas, ela se assemelha a uma relação de Guerra Fria e que na verdade está esquentando. E nós não sabemos qual é essa geopolítica que vai ocorrer nos próximos 2, 3 anos. Mas, de qualquer maneira, 46 bilhões das nossas importações vieram da China e 39,4% dos Estados Unidos. Depois vem a Argentina, a Alemanha e os demais países. E a Rússia, que era o 23º fornecedor nosso, ela pulou para a 6ª posição exatamente pelo fornecimento de óleo diesel e fornecimento de fertilizantes. Agora, o nosso maior cliente, que é a China, nesses itens em que ela compra da gente, soja, minério de ferro, petróleo, carne, celulose, açúcar, etc., ela tem uma predominância significativa. Por exemplo, na soja, a compra de soja da China representa 67,2% de toda a exportação brasileira. O minério de ferro representa 62%. Petróleo, óleo bruto de petróleo, 37%. Na carne fresca e bovina congelada, 67%. 38% da celulose e 40% da carne suína. Isso aqui demonstra que nós temos uma forte relação e dependência com a China. Apesar que eu acho que depois da guerra da Ucrânia, inverteu-se um pouco essa dependência. Agora a China também tem uma certa dependência do Brasil. E aqui o que chama atenção é que nós tivemos na venda para a China já uma queda de 9 bilhões de dólares nesse período. O segundo maior cliente é os Estados Unidos, que é a outra placa tectônica. E nós compramos dele produtos de petróleo, mas muitos produtos semi-acabados ou manufaturados, né? Aeronave, cal, cimento, folhados, celulose, etc. Aí também temos uma forte dependência dos Estados Unidos em produtos semi-acabados, lingotes e formas primárias de ferro e aço. 70% da nossa importação vem dos Estados Unidos. O ferro gusa, 31,5%. Aeronaves e outros equipamentos e partes que tem a ver com a nossa aviação civil, né? 70% vem dos Estados Unidos. E madeira e dormente de madeira, 55% vem dos Estados Unidos. 41% de instalação e equipamentos de engenharia civil, construções e partes. Cal, cimento, materiais de construção fabricada, menos vidro e barro, 71%. E 41% dos folhados, conglomerados e outros trabalhos de madeira. Bom, então aqui nós temos nós compramos muito da China, vou até voltar. Muito da China, a gente exporta muito para a China desses produtos em que nós somos campeões de exportação e nós exportamos muito para os Estados Unidos nesses produtos que a gente citou. Então aqui
nós estamos com um pé em duas canoas, um pé em cada canoa. Né? Então, esse aqui era o terceiro bloco. Né? Bom, aqui nós recebemos aqui para esse bloco duas perguntas. A primeira pergunta: quanto a guerra afetou a produção e comercialização de commodities agrícolas para a Rússia, na Rússia e Ucrânia, e como isso afeta a Europa e o mundo? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, que também tem relação ao primeiro bloco: perspectivas para a safra no Brasil em 2023, soja, milho e açúcar. Vamos tratar primeiro dessa questão da guerra, da produção e exportação de commodities lá da guerra. Primeiro é o seguinte, a gente coletou uns dados aqui. Então, em 2023, a Ucrânia deve produzir mais ou menos 52 milhões de toneladas de grão. Eu falo 52 milhões de toneladas de grão só para a gente ter um contexto do volume de produção da Ucrânia, que é um grande produtor da Europa, mas o Brasil vai produzir 310 milhões de toneladas. Portanto, a produção da Ucrânia esse ano, ela é um quinto ou menos, um sexto da nossa produção. Então aí para a gente ter um contexto da produção da Ucrânia. Agora, essa produção, ela teve uma perda de 34 milhões de toneladas em função da guerra. Então isso aqui, quer dizer, o mercado deixou de receber uma proporção de 25%, 30% do que ele costumava receber da Ucrânia, com foco no trigo. Agora, na Europa também eles enfrentaram seca. E o que aconteceu é que a safra de milho que está agora sendo na Europa tem uma perda de 10 milhões de toneladas de milho. Mas a nossa safra de milho cresceu muito mais do que essas 10, incrivelmente cresceu muito mais que essas 10 toneladas. Então, do ponto de vista do abastecimento global, agora com a Rússia praticamente não teve nenhum bloqueio sobre a sua produção. Simplesmente ela está exigindo prêmios para a entrega dessa produção, o que manteve, de uma certa maneira, o preço um pouco mais elevado. Agora, o problema da Europa é o trigo, uma parte do problema é o trigo, mas outra parte da Europa é o problema da energia. O problema da energia será muito devastador para a Europa nesse ano, nesse final de ano e no ano que vem. Se isso não for resolvido, aí a Europa vai sofrer bastante. Né? Agora, com relação ao trigo, o russo é líder mundial da produção de trigo. Ele produz 100 milhões de toneladas de trigo nessa temporada. Né? Então, é um recorde. A produção de trigo da Rússia foi um recorde nessa temporada. Agora, qual é o risco que nós estamos envolvidos aqui, que pode ter algum tipo de afetar mais drasticamente a situação? É assim: se a Rússia, em função da anexação daqueles territórios da Ucrânia, sofrer novas sanções internacionais, o que pode acontecer é que parte dessa colheita não chegar para os importadores. E isso aí sim nós teríamos um problema. E nós estamos começando a perceber que as sanções, que o problema é muito mais grave, porque as sanções elas geram efeitos colaterais cujo valor econômico do efeito colateral é superior ao dano causado para a Rússia. Por exemplo, nos últimos 6 meses, a Rússia teve um aumento de receita de exportação de energia e de cereais que deve fechar o mês de setembro perto dos 300 bilhões de dólares de ganho. E o prejuízo na economia da Europa, se realmente a recessão que está sendo desenhada vier, o prejuízo será muito superior a isso. Então aqui nós temos um problema que não está, de maneira nenhuma, não está resolvido. Bom, com relação à safra de 2023, primeiro a safra brasileira, segundo a Conab,
ela vai oscilar entre 308 e 313 milhões de toneladas. Pô, é uma alta de quase 20, mais de 20%, quase 20% de um ano para o outro. E se a gente pegar desde 2014 até hoje, praticamente nós tivemos safras crescentes todos os anos. Mas não há na história um país no mundo que num período de 6 anos tenha crescido tanto. E num período de 40 anos, que vai de 30 anos, nós elevamos a nossa produção, a nossa safra agrícola de 55 milhões de toneladas para 310. Então, o setor agropecuário brasileiro é um extraordinário exemplo de diferenciação em relação ao mundo. É espetacular. Nós tivemos um crescimento inacreditável, né? E aí, a produção de soja esse ano deve crescer 26 milhões de toneladas. Ou seja, nós teremos uma safra de 150 milhões de toneladas de soja. E nós vamos exportar 92 milhões de toneladas. Bom, a safra de soja ela deve valer a preço de mercado hoje 100 bilhões de dólares. A produção de milho, 10%, quase 10% maior que a safra anterior. Então nós vamos produzir 125 milhões de toneladas. E vamos exportar 44 milhões de toneladas, mais 34 bilhões. A safra vai produzir uma riqueza de 34 bilhões. É espetacular. Com relação à cana-de-açúcar, o Brasil deve produzir 596 milhões de toneladas, um crescimento de 1,9% sobre o período anterior. Porém, com uma redução de 1,3% na área plantada, porque os outros produtos estão tendo preços mais atrativos e tirando essa produção, essa área de produção, mas a produtividade aumentou. Portanto, o que nós podemos dizer é que a nossa safra para esse ano ela será a recorde dos recordes e deve dar uma posição de conforto, mesmo que ocorra eventualmente alguma perda de preço no final na metade do ano que vem, tá bom? Então eu acho que eram essas duas perguntas.